estamos com a Letícia, né? Eu estava dizendo para a Letícia aqui, antes da Letícia entrar, que a gente chamou 2 grandes juristas e uma grande especialista em extrema-direita no Brasil, que é a Letícia Oliveira, a bicicleta. Ele falou no começo que você era a maior, que depois da Adriana Dias, só fiz esse... Olha que chique. Adriana, a gente pode deixar em primeiro lugar, né, Letícia? Saudade da minha amiga, inclusive. Muita saudade dela. Ela faz falta. E ela imagina, num dia desse, ela estaria aqui dando um show. Ela estaria muito feliz. Eu acho que ela estaria muito feliz ver todo o desdobramento, né? Porque quando ela morreu, ela ainda conseguiu comemorar o que o Lula tinha ganhado, né? Mas ela já estava bem debilitada por causa da doença, né? A gente não tinha comentado com ninguém, mas ela já estava com esse câncer. Ela já tinha suspeitas desde junho, julho, né? Mas só foi confirmado, acho que 2 meses antes dela morrer. Então, assim, sempre que eu posso, eu falo, Adriana, presente, a gente está aqui e a gente continua a luta que ela estava travando, né? Com certeza. E assim, hoje mesmo, cadê o link aqui que eu achei? Olha, o pessoal está pedindo para chamar o Cacá e a gente está chamando o Cacá. Calma, gente. Mas não vai vir falar da carta, não. Agora a carta já é passada. Já fez o barulho que tinha que fazer. E amanhã vai ter o Marco Aurélio Carvalho aqui às 11h30, tá, Adri? Maravilha. Então, quem estiver aqui assistindo, já se organize. Sou fã do Cacá e do Pedro Serrano. Eu também. São ótimos. Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que a extrema-direita vai fazer agora com essa denúncia na mão? Não, assim, é uma pergunta, eu sei que complicada, mas você estuda de extrema-direita. Eu ontem fiquei vasculhando os twitters deles e eles todos silenciados. Agora eles estão eu queria mostrar o tweet no diversionismo. Olha, né? do Eduardo Bolsonaro, com o Bolsonaro de Mickey, para dizer que ele não estava na Disney no dia 8 de janeiro, gente. Desculpa, Ruvar, mas só para Então, eu fui procurar, eu vi que eles entraram na lógica da desqualificação como se fosse uma obra de ficção a denúncia. Me parece que foi essa a primeira reação, queria te ouvir. Então, até a hora que eu fui dormir, eu só tinha visto da família, só o Flávio Bolsonaro tinha se pronunciado. Mas o Eduardo Bolsonaro fez uma live com o Paulo Figueiredo ontem à noite, tá? E essa live eu assisti inteira e tem algumas coisas interessantes. Eles já falavam, né, que eles tinham ido, estavam em contato com um parlamentar, que é um parlamentar que eles disseram um deputado republicano que já tem diversos mandatos, desde que ele foi eleito pela primeira vez nos anos 80, ele tá na Câmara. Então, assim, esse é um dos contatos que eles têm, tá? E tem algumas coisas muito interessantes que eu acho que eles falaram, que é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro disse que ele é mais importante lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. O que eu acho muito engraçado. E assim, ele é deputado aqui, gente, ele ser considerado importante ou ser importante lá fora, para ele não adianta de nada. Então, ele está assumindo, assim, tipo, com todas as letras, que ele não tem poder nenhum, né? Como ele fala, não tem poder nenhum aqui, mesmo sendo um deputado federal, mesmo sendo bem votado, ele sabe que ele não consegue angariar apoio para uma coisa que ele quer, que é ser o candidato a presidente no lugar do pai dele, tá, gente? E o Bolsonaro já falou para ele que ele está fazendo essa campanha por conta própria e que ele não vai ser o candidato. Tá? O Bolsonaro já falou isso mais de uma vez. Mas ele está lá nos Estados Unidos, amanhã ele vai, hoje, eu acho, ele vai dar uma palestra no CPEC. Ele disse que o Trump vai dar a palestra logo após ele. E então eles estão focando muito nessas denúncias que vêm dos Estados Unidos, como a questão da USAID, né, que a gente fala aqui USAID, eles estão forçando e dizendo que o Bolsonaro só não continuou presidente
porque houve interferência dos Estados Unidos. Olha como eles distorcem. A gente sabe que vieram representantes, inclusive do Exército, para dizer que não iam apoiar uma tentativa de golpe. Agora eles estão falando, isso foi falado ontem, que o Alexandre de Moraes recebeu dinheiro do governo Biden para não deixar o Bolsonaro continuar na presidência. Então, essa vai ser a narrativa deles. Hoje já começou. A gente teve a Rumble, né, que é aquele tipo é como se fosse um YouTube, né, alternativo, que é tocado principalmente pela extrema-direita. O Monark, quando foi banido do YouTube, foi para lá. Aqui no Brasil, o representante é o Glenn Greenwald. Então, hoje saiu uma reportagem, inclusive, na Folha de São Paulo, escrita pelo Glenn, falando que a Rumble e a Truth Social, que é a rede do Trump, entraram com processo contra o Alexandre de Moraes, tá? Porque ele pediu para banir os perfis do Alan dos Santos. E então, eu acho que nesse sentido, eles estão perdidos mesmo, a militância não sabe o que fazer, cada um fala uma coisa, mas os ataques vão focar no Alexandre de Moraes, o que, pelo que eu percebi, para a própria defesa do Bolsonaro está sendo um problema, eles não estão gostando disso. Eles acham que os ataques à Suprema Corte vão prejudicar a defesa, só que assim, ao mesmo tempo a gente sabe que não existe uma defesa, juridicamente é muito difícil, eu ainda não li a peça inteira, mas juridicamente é muito difícil você dizer, não, você produziu uma defesa contra, né? Óbvio que todo advogado de defesa ele vai construir a sua defesa com base no que ele acha certo, mas os advogados do Bolsonaro estão preocupados com isso, porque ele vai continuar atacando. Ele vai continuar atacando o STF, principalmente o Alexandre de Moraes. E agora, Letícia, eles contam com o canhão aí, que é o Elon Musk, retweetando essa questão da USAID ter financiado a eleição. O Elon Musk retweetou o tweet, né, do senador republicano, que sim, o Deep State, né, o Estado profundo, financiou a vitória do Lula. Então, assim, eles continuam com esse ataque para tentar descredibilizar a eleição. É a mesma estratégia que eles usaram de 2021 até o 8 de janeiro, né, Letícia, para manter essa base mobilizada. Então, parte continua com essa narrativa de que não, foi fraude. Ah, sim, eles falaram isso, inclusive, falando nessa live, o Figueiredo, ele fala, eu tenho uma amiga que chama ele de Netinho Pocotó. Eu adoro. Para quem não sabe, o avô dele detestava a gente e preferia cavalos. Então ela começou a chamar ele de Netinho Pocotó. Eu acho o máximo. Mas ele fala com todas as palavras que o Alexandre de Moraes foi financiado pelo governo Biden e que recebeu milhões, sabe? Assim, então eles vão nessa narrativa. Aí ajuda porque é o seguinte, o Trump deu o golpe, a gente está vendo ele e o Elon Musk dando o golpe nos Estados Unidos. Só que ontem aconteceu um negócio. Ontem o Trump, até mandei para a Adri o vídeo, e baixou uma ordem executiva dizendo que ele está acima da Constituição. Ele diz praticamente assim, o Estado sou eu. Então, ele virou o autocrata, o ditador de fato dos Estados Unidos, ontem. E isso foi possível porque, em julho do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que ele tem imunidade, inclusive nessas ordens executivas. Então, esse caminho, né, eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Aqui dentro, interferência, eles não vão conseguir. Eles não vão fazer o STF mudar, né, resultado do que seja, mas eles vão pressionar. E uma das formas de pressionar é justamente esse processo, né? Mas vamos ver. Eu acho que eles vão dar com os burros na água. O que eu vi muito, assim, apesar os bolsonaristas estavam quietos, mas eu vi muito os gringos, o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá também.
falando que estavam com inveja da gente, porque a gente que sabia lutar realmente contra esses ditadores, que eles não sabiam. Então, assim, além de tudo, a gente virou exemplo de como lidar com esse tipo de coisa, como lidar com golpe, né? Como lidar com golpista, fascista. Eu acho que isso é muito bom para a gente. Letícia, uma das coisas que você acabou de falar me parece que eu acabei de dizer para dialogar, contestando aqui um texto do nosso amigo Andrei Roman, colega, não é um amigo, mas é um colega que já esteve aqui algumas vezes da Atlas Intel, falando que o momento escolhido pela PGR para fazer a denúncia é muito ruim, porque o Lula está caindo na popularidade, isso pode parecer uma tentativa de salvar o Lula, e é isso que os bolsonaristas falam, e inclusive isso poderia dar justificativa aos Estados Unidos para agirem contra o Brasil. Quer dizer, o Andrei ali, eu acho que ele desenhou um cenário para os bolsonaristas poderem fazer agora suas fake news. Você acha que eles vão usar essa linha dizendo, olha, o Lula estava caindo da popularidade e é por isso que apareceu a denúncia é uma peça de ficção e vem a Trump e ocupe o Brasil? Há alguma chance do Trump, de fato, fazer alguma coisa em relação ao Brasil pelas mensagens que você lê dele, do Elon Musk? Gente, olha só, se o Trump fizer isso, ele vai interferir num outro país, é ato de guerra. Vocês acham que ele vai interferir diretamente, assim? E aí eu não estou falando de... assim, a gente tem, historicamente, a gente sabe que os Estados Unidos interferiram em diversos países do sul global para derrubar governos. A gente sabe. Mas eu quero saber como que eles vão fazer isso. Tá? Me expliquem como eles vão fazer isso. O Trump, ele está com essa questão isolacionista, de impor tarifa a outros países, e, enfim, tudo que a gente está vendo acontecer, ele ficaria numa situação muito complicada se interferisse aqui. Tá? Eu acho que a gente tem que continuar a nossa vida política aqui, independente do que acontece lá nos Estados Unidos, independente deles. Eles vão pressionar, eles vão gritar, eles vão dar escândalo. O Elon Musk não vai atacar o Alexandre de Moraes diretamente porque ele ficou com medo, né? Mas assim, o Steve Bannon parece também que está bem assim receoso em mexer com o Alexandre de Moraes e tal. O que eu acho, assim, já há semanas que a gente sabe que essa denúncia ia sair antes do carnaval. Então, acho que já cai por terra essas coisas de saiu agora porque por causa do Lula. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando da Procuradoria-Geral da República, do Judiciário. A gente não está falando... As pessoas têm um entendimento muito ruim de como funciona, né, o nosso sistema político, não sabe direito a separação entre os três poderes. Qual a interferência que o executivo tem no judiciário e vice-versa nesse sentido? Acho que a gente tem que parar de pensar por aí. Narrativa por narrativa, eles já têm de monte. Sabe? Eles vão usar, é óbvio que eles vão usar, eles vão espernear, assim como eles sabiam que ia sair essa denúncia e já estavam esperneando com o negócio da anistia. E, gente, vocês acham que a anistia vai sair? Não vai. Agora, a nossa imprensa fica usando qualquer... me desculpem o francês, mas qualquer peido que o Bolsonaro dá, eles estão publicando. Entendeu? E isso sim ajuda a narrativa deles. Porque você está constantemente... Quem está pautando toda a imprensa e, consequentemente, todos nós, é justamente a extrema-direita. Então, a gente meio que virou refém deles nesse sentido. Tá? Hoje, a gente está pautando a denúncia da PGR e a gente tem que ir para cima, a gente tem que manter isso, a gente não pode deixar esses caras
qualquer que seja a narrativa, seja processo do Rumble e da Truth Social, o que for, processo está correndo lá nos Estados Unidos. E aí eles dizem que eles vão fazer isso para cancelar o visto do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, tá? Que é outra coisa que eles falaram ontem na live, o Bananinha e o Netinho Pocotó. Ah, gente. Então, a Adri gosta. Eles falaram isso, que eles ficam falando que o Alexandre de Moraes tem dinheiro, que tem que estar lá, e que ele está, né, vendo de cancelar as contas para trazer o dinheiro. E aí eles falam, tem uma coisa que eu achei muito engraçado, que para mim é isso que vai acontecer, já está acontecendo com o Bolsonaro, né? Que por vários motivos. O Figueiredo ele fala, não, porque o Alexandre de Moraes vai virar um leproso, ninguém vai querer fazer negócio com ele, sabe? Depois disso, depois que ele perdeu o vice. Gente, ó, para mim isso que ele está falando é o que já está acontecendo com o Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro ele tem uma posição de que ninguém pode ser o candidato da extrema-direita se não for ele. Ele é o plano A, o plano B, o plano C, o plano... Por isso que eu falo que esse projeto do Eduardo Bolsonaro, e o próprio Figueiredo fala, né, que ele sonha em ver o Eduardo presidente em 2026. Ele está fazendo isso à revelia do pai. Tá? Porque o pai já disse que isso não tem nada a ver. E então, assim, o próprio Bolsonaro vai causar esse problema, porque eles não vão conseguir criar uma nova liderança até 2026. E ele, desculpa, gente, mas ele tá com os planos, e assim, eu vi isso nos bolsonaristas, né, olhando as redes ontem e hoje, que é o seguinte: eles vão usar, eles estão usando justamente o que aconteceu com o Lula para dizer que o Bolsonaro vai voltar a ficar elegível e que ele vai ser presidente. Então, assim, olha que louco. Eles já estão fazendo isso há algum tempo, mas agora está mais forte. Que eles vão usar a mesma estratégia do Lula. O próprio Bolsonaro falou isso na entrevista coletiva que ele deu, no surto coletivo que ele deu ontem no Senado, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa entrevista que saiu durante a tarde. Ele deu aquilo para mim, foi um surto coletivo. Então, eles vão seguir, na narrativa, o Bolsonaro está dizendo que vai seguir a mesma estratégia do Lula em 2018. Ele vai manter a candidatura até a hora que a Justiça, o TSE falar, não, você não pode, a sua candidatura é ilegal, e aí ele bota o vice, seja quem lá for, como candidato. Mas eu acho que nem isso vai acontecer, gente. Tarcísio não vai ser esse vice, tá? Porque ele não aceita ninguém que não seja da própria família. Ou gente que vai lá muito bem. O Eduardo Bolsonaro ele já disse que não vai ser. Eu acho que se for um dos filhos vai ser o Flávio, tá? Mas mesmo assim, ele está barrando a criação de qualquer outra liderança nesse sentido. Ele já brigou com o Caiado, né? O Tarcísio fica lá e cá. Ele fica chantageando o Tarcísio e o Kassab, que são dois idiotas, inclusive, né? Me desculpem, mas nesse sentido, ser chantageado pelo Bolsonaro é de uma idiotice sem tamanho. Muito bem, Letícia. Queria te agradecer aqui pela participação. Dri poderia ler os superchats rapidinho. Que a gente tem aqui, um relógio, uma campainha que toca, que é buscar o filho na escola. Já tocou o sinal lá, já deu para ouvir daqui. Terezinha Marques, Bebiana, Adriano da Nóbrega, quem explica essas mortes? Pois é, né, gente? Bruno, Bolsonaro e seus filhos são um risco para a nossa democracia, pois tinham até plano de mortes. Tá aí na denúncia, né? Eu falo que agora é só mandar a denúncia. Quem falar que não houve golpe, manda a denúncia, o PDF. A Nil Dedemo, ainda estamos aqui lutando pela democracia. Muito obrigada. A Valéria diz, bravo para vocês, sem anistia. Isso aí. Mauriceia Lima, chegando de nova membra, muito obrigada. A Giane Rockenbach diz, sem anistia. É isso aí.
A Nádia Simone Rocha diz: vocês merecem todo o meu carinho e reconhecimento pelo trabalho que fazem. Viva a Fórum! Uhul, vai ser preso. Vai ser o grito do carnaval, né, Letícia? Beleza. A Kátia Fonseca manda aqui um super sticker, muito obrigada. Dom Quixote diz: e o Ives Gandra Martins vai sair livre dessa? Pois é, né? O João Carlos Duarte dos Santos mandou aqui um generoso superchat, ganhou um livro. Ele diz: parabéns por tudo que fizeram até hoje, colaborando na comunicação do governo. Quero muito livro. Ganhou, manda Vai um e-mail. ganhar 2 livros. Vou mandar esse e vou mandar um outro da Fórum para ele. Manda um e-mail para contato@revistaforum.com.br com o seu endereço, né, para a gente poder mandar. E a Rosimari Sartori Potker diz: manda o endereço de novo, contato@revistaforum.com.br. Acho que você já leu esse. A Suzy diz: acho que ainda teremos o lado B das denúncias. E o André Luiz diz: Alexandre de Moraes processado nos Estados Unidos por violar a primeira emenda da Constituição deles. Tem cabimento? A Letícia comentou aqui. Valéria, emocionada com a fala do Dr. Roberto Bertoldo. Newton, diga-me um cara... esse eu também já li para o Serrano. Sandra Wagner, obrigada. Décio Amadio, obrigada. Carlos Alberto Caos diz que concorda com Pedro, tem que mostrar lisura. E a Miriam Marques diz: valeu, gente. Pergunta: e o relatório dos crimes da Covid vai andar? Pois é. Né? Fora os crimes da pandemia, como a gente falou, né? 700 mil mortes. Letícia, muito, muito obrigada. Agora, Letícia vai vir aqui sempre, né? Cada 15 dias, eu vou ficar enchendo ela lá para ela vir, sempre estar aqui conosco, trazer as análises e as reflexões das redes aí, muito boas. Obrigada, Letícia. Valeu, Letícia. Gente, tchau, até mais. Até daqui a 2 semanas. Até. Um beijo.